Este audiolivro é produzido pela Sociedade do Audiolivro, com narração de Youssef Barros. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Se esse conteúdo foi útil, considere contribuir com qualquer quantia, para que todos os dias possamos trazer novos conteúdos e contribuir com a promoção da literatura. Uma boa leitura a todos. Argumento do canto 12. O anjo Miguel continua a contar o que há de suceder depois do dilúvio. Então, fazendo menção de Abraão, vai gradualmente até explicar quem é a raça da mulher, prometida a Adão e a Eva em sua queda. Encarnação, morte, ressurreição e ascensão do Redentor. Estado da Igreja até sua segunda vinda. Adão, muito satisfeito e sumamente confortado por estas narrações e promessas, desce da colina com Miguel. Vai acordar Eva, que tinha dormido durante todo esse tempo, mas já disposta, por meio de sonhos agradáveis, à tranquilidade de ânimo e à submissão. Miguel, tomando-os pela mão, leva-os para fora do paraíso. A espada de fogo brande-se furibunda por detrás deles, e os querubins tomam os seus postos para guardar o jardim. Canto 12. Qual caminhante que, apesar de ansioso, porquanto antes findar seu longo giro, descansa as horas em que o sol mais queima. Assim, de Adão as reflexões dando aso, o arcanjo então a narrativa assusta do aniquilado mundo entre as ruínas e a aparição do mundo restaurado. Depois, com suave transição, prossegue. Viste fazer destruir o mundo, e de outro tronco alçar-se a humana espécie. Mas eu percebo que teus olhos cansam, ainda que destes quadros portentosos muitos lhe escapou. Curvam, fraqueiam, sob assuntos do céu térreos sentidos. Por isso, desde já, passo a contar-te o mais saliente dos futuros evos. Tu, dócil, presta-me atenção. Escuta. A nova estirpe humana, enquanto pouca, enquanto impresso conservar na mente da punição passada o frio susto, irá vivendo no temor do eterno, seguindo a retidão e a sã justiça. Então, obtendo em breve infinda prole, cultivará da terra o fértil seio que abundância dará de áureas espigas, de vinho animador, de puro azeite. Oferecerá das greis, dos armentios, ao rei do império vítimas frequentes, esparzidas com vinho em larga cópia, servida logo nos festins sagrados. Cheios de gozo, de inocência cheios, seus dias correrão. A paz mimosa tem de uni-los por tempo dilatado em tribos fraternais. Ampla família, do paterno governo à sombra sacra. Rebela-se depois varão soberbo, que no peito orgulhoso não acolhe a igualdade gentil, fraterno estado, e arrogando-se a si domínio férreo, a seus irmãos a liberdade usurpa. Ímpio, caçando, brutos não, mas homens, com guerra e hostil engano a todos fere que a sua tirania não se curvem. De todo então da terra se retiram concórdia, paz e leis da natureza. De grande caçador se impõe o nome, ou por desprezo ao céu, ou porque aspire a ter quinhão do céu no império sumo. Ainda que taxa de rebeldes todos que opostos são à tirania sua, toma o nome da própria rebeldia. Com grandes turmas, que como ele intentam, sob seu domínio, escravizar o mundo, sobre o ocidente do Éden se dirige. Lá depara, com um campo onde ampla se abre, betuminosa, denegrida, furna, a qual o inferno percebendo boca, imensos turbilhões de lava expele. De tijolos com ela betumados, pretendem levantar fábrica enorme, que vá com a frente topear no empírio e obter por obra tal, no inteiro globo, altissonante duradoura fama, ou seja, boa ou má. O tudo é tê-la. Deus, que para as ações notar dos homens, vê-los a miúdo vem, não deles visto passeando atento nas moradas suas, então observa a temerária insânia e desce à terra enquanto a altiva torre, ainda as torres do céu não comprimia.
rindo-se de tão débeis contendores, sobre as línguas lhe lança inquieta fúria, que a linguagem nativa lhes corrompe, semeando logo, com discórdia e ruído, uma aluvião de incógnitas palavras. Vozeiam, gritam, uivam, enrouquecem. Troa de vozes um trovão terrível. Chamam sem se entenderem uns por outros, até que enraivam, julgando-se zombados. Os íncolas do céu muito se riem, vendo a desordem, escutando o estrondo. Abandonaram os obreiros a obra, que foi Babel ou confusão chamada. Com zelo paternal, Adão sentido. Filho execrando, diz, que assim pretendes teus irmãos conculcar, a ti tomando usurpado poder por Deus não dado. Do mar, da terra, do ar, sobre os viventes, ele nos concedeu o pleno domínio, que só a seu favor nós o devemos. Porém, de homem senhor, não fez um do outro. Para si reservou este apelido, e quis que os homens, bondadoso e justo, independentes uns dos outros sejam. Mas este usurpador não só dirige seu arrogante orgulho contra os homens. Cercar e provocar, usando o eterno, alevantou contra ele a insana torre. Desgraçado mortal, como puderas alimentos levar além das nuvens para tuas falanges temerárias, unime o ar sutil, na alturas tantas, teus bofes dilatados não nutrira, morrerás de ar e de alimento à fome. Do ódio teu, diz Miguel, digno é tal filho, que a paz assim turbou da espécie humana, a justa liberdade impondo o jugo. Atento vê, porém, que o teu pecado, pondo a reta razão em plena ruína, destruiu a verdadeira liberdade, que em íntima junção com ela existe e não tem só por si própria existência. Assim que no homem a razão se estraga, tomam-lhe o posto no mental governo. Turvas paixões, desejos desregrados, fazem-no escravo então, sendo antes livre. Deste modo consente o miserável que dentro em si poderes tão indignos sobre a livre razão folgados reinem. Em seu justo pensar, então o eterno a social liberdade lhe reprime, destinando-lhe aspéquimos senhores que sem causa, bem vezes, o escravizam. Assim a tirania é necessária, posto que se castiguem os tiranos. Tempos virão em que nações perversas, contra a razão calcando as sãs virtudes, por tiranos serão desapossadas da social liberdade. Assim que percam com a razão a liberdade da alma, de enormes crimes seu castigo justo, do fabricante da arca, o ímpio filho, testemunho dará do que hoje avanço. Pela que fez ao pai, infâmia hedionda, esta pesada maldição escuta, que a si e a sua geração abrange. De escravos hás de ser tu mesmo escravo. Como o primeiro, o derradeiro mundo vai de mal a pior. O onipotente de tantas injustiças já cansado, dos maus apartará a sua presença. Retirará seus olhos sacrossantos, deixando os ímpios desde então entregues aos caminhos corruptos que se abriram. Escolherá um povo predileto, que aras submisso lhe erguerá, nascido de virtuoso varão na fé, pré-claro, que do Eufrates morava nas ribeiras, dos ídolos na crença doutrinado. Oh, quanto os homens, poderás tu crê-lo, ainda nos dias do patriarca ilustre, que salvou do dilúvio a prole humana, se tem de embrutecer negando, indignos, ao vivo Deus os sacrifícios e aras, para adorarem como ingentes numes, de pedra e pau, imagens que fizeram. Digna-se Deus chamar esse homem justo da casa paternal, dentre os parentes, dentre os mentidos numes que adorava. Mostra-lhe uma visão onde lhe indica uma terra a que vá, que ele o começo será de ingente povo, em que do eterno a bênção recaindo, os povos todos serão, da estirpe sua, abençoados. Obedece o varão. Qual terra seja, não sabe, mas na fé sempre é constante. Não podes vê-lo tu, mas eu vejo partir cheio de fé, largando a pátria, a fértil Ur, nos prados de Caldeia, numes e amigos. Ei-lo o Arã passando, seguem-no imensas greis, manadas, servos, opulento senhor, não pobre e errante. A Deus que o chama a terras não sabidas,
suas riquezas generoso entrega. Seus pavilhões em Canaã plantados, junto a Sequém lavejo, e mesmo ocupam de Morebe as campinas vicejantes. Ali lhe entrega Deus, ainda em promessa, vasta região para ele e a prole sua. Falo-te em nomes no porvir usados. Tem o deserto ao sul, o Amátia ao norte, o grande mar no ocaso, o Hermon a leste. Repara o que te aponto. Deste lado, o Hermon se eleva, além o mar se estende. Ali pegado à praia, entra nas nuvens, do Carmelo à montanha, donde nasce de fontes duas o Jordão divino, próprio limite das regiões eoas. Mas povoarão seus filhos quanto alcança Tesseir, que a cordilheira além te mostra. Pondera que serão nesta família abençoadas do orbe as nações todas. Sairá dela o Salvador Augusto, que esmagará da serpe a imunda fronte. Logo tu hei de mostrar com mais clareza. Há de Abraão chamar-se, em próprio tempo, abençoado patriarca. Um filho deixará, e por ele, um neto ilustre, igual do avô na fé, na ciência e na fama. Com 12 filhos o ditoso neto parte de Canaã, entra no Egito, olha o Nilo que o rega e donde corre. Lá deságua no mar por bocas 7. A vir morar ali foi convidado por um dos filhos em faminto tempo. Filho cujas ações no egípcio império o puseram no grau chegado ao trono. Eis que ele morre, e sua raça deixa ainda crescendo de nação em corpo. Já grande, ao novo rei inspira sustos. Quem tenta obstar-lhe a geração os voos, como se fosse de hóspedes terríveis. Tirano, o asilo em servidão lhes muda, e mata os filhos que varões lhe nascem. Deus então manda que em seu sacro nome Moisés e Arão, irmãos assim chamados, do cativeiro o povo seu reclamem. Voltarão todos com espólio e glória para a ditosa terra prometida. Porém, primeiro que este bem alcancem, o ímpio tirano a conhecer se nega, o grão-deus de Israel seus altos núncios. Por terríveis sinais, duras sentenças, há de ser a deixá-los compelido. De seus rios, as rápidas correntes em sangue, não vertido hão de mudar-se. Torva, aluvião de rãs, nuvens de moscas, vermes sem conto povoarão nojentos todo o palácio seu. Seus reinos todos, peste asquerosa, matará seus gados, chagas, tumores cobrirão infectos dos povos seus e dele mesmo as carnes. Do raio o fogo e da saraiva a neve, o céu do Egito rasgarão concordes, e pela terra aspérrimos rolando, tudo aniquilarão que nela gira. Os grãos, frutos e plantas que escaparem, de gafanhotos um cruel dilúvio come, deixando sem verdura a terra. Por dias 3 escuridão palpável rouba a luz. Todo o Egito em si imerge. Deles depois, à meia-noite em ponto, prostra os recém-nascidos fera à morte. As 10 pragas fatais assim cedendo, por fim submete-se o dragão do Nilo, e consente partir a hebreia gente. A miúdo humilha o coração de bronze. Mas, como a neve, que o calor fundira, fica mais dura, se de novo gela. A raiva sua, eis que de ponto sobe, e torna a perseguir os desgraçados. Confiado ao justo seu, o Eterno havia grão poder. E presente então no anjo, lá vai adiante do escolhido povo, de dia, envolto numa argêntea nuvem, de noite dentro de um pilar de fogo, para dos passos seus marcar-lhe o rumo. E ao mesmo tempo, com seu amplo auxílio protege-lhe piedoso a retirada contra o rei pertinaz que os vem seguindo mesmo através da escuridão noturna. Deus penetrando, com os sagazes olhos, pelo pilar de fogo e argêntea nuvem, no mal atenta, o espírito lhe aterra, dos altos carros lhe espedaça as rodas. O chefe hebreu, por indução divina, já sobre o roxo mar a vara estende. Eis separam-se as ondas, seca estrada por entre muros de cristal se alonga, por ela se encaminha o povo eleito, e dele, após, de Faraó as turmas. Mas tanto que Moisés, na ponta oposta praia salvos os seus contempla, ergue de novo a vara portentosa sobre as vagas. Logo obedientes, a juntar se tornam, do Egito sepultando,
em seus abismos os exércitos, e de guerra um trem imenso. De Deus a gente a Canaã caminha. Não toma o chefe a conhecida estrada, mas por largo deserto vai cortando, temendo que inexpertos de batalhas os seus, coçados de imprevista guerra, que os ínculas brutais fazer podiam, de novo para o Egito não voltassem, antes querendo servidão em glória, do que valentes esgrimir as armas que existência pacífica preferem plebeus e nobres, as guerreiras lides, se da glória o furor os não inflama. Pela demora no deserto extenso, de um próvido governo o bem ganharam. Nas 12 tribos, eleição fazendo do Supremo Senado, que os dirija conforme as leis que promulgadas fossem. De lá desce o Eterno do Sinai ao cume, que obumbrado de nuvens estremece. Rudos bramam trovões, fuzilam raios, e das trombetas o clangor estruge. Porém, como dos homens os ouvidos não podem do mortal com a voz tremenda, pedem-lhe que Moisés ao monte suba, donde cessado o horrível aparato, sua augusta vontade lhes transmita. Deus os ouviu. Moisés as leis lhe trouxe. A justiça civil umas pertencem, outras regulam os sagrados ritos, mostrando por simbólicas figuras a prole que esmagar deve a serpente e por que meios terminar consiga a cabal redenção da humanidade. Assim os homens saberão que acesso, sem ter intercessor, em Deus não acham. No entanto, o hebreu ilustre desempenha tão alto encargo que há de, no futuro, ser de mais elevada hierarquia. Ele a proclama, e todos os profetas o tempo contarão do grão Messias. Assim que as leis e os ritos se executam, cheio de gosto quer o Onipotente colocar entre os homens que o veneram tabernáculo seu. Morar se digna entre humanos mortais o Deus eterno. Magnífico santuário por seu mando, de altivo cedro se fabrica e doura, dentro uma arca se põe. E dentro da arca vão as tábuas da lei, o pacto augusto, sobre ela feito de ouro, e sendo erguido de 2 brilhantes querubins nas asas, tem a propiciação o trono assento. Ante ele 7 lâmpadas cintilam, do zodíaco em forma, afigurando os planetas que no éter luz espalham. De dia sobre a tenda uma ampla nuvem, de noite ígneo esplendor, hão de avistar-se guardas perpétuas da arca sacrossanta. Pelo anjo seu destarte conduzidos, chegam por fim à prometida terra. Travaram-se as pérrimas batalhas, venceram reis e conquistaram reinos. Ficou por todo um dia o sol parado, sustando à noite o costumado giro. De Gabaon por cima, ó sol, detente. E tu, no vale de Ayalon, ó lua, até que vença Israel. A voz de um homem obedecem do dia e noite os astros. O neto de Abraão, de Isaque, filho, Israel se chamou. E o mesmo nome foi conferido à descendência sua que a brava Canaã lançara ferros. Porém, entrar pelos detalhes todos, muito longa narração, fora por certo. Aqui Adão interrompeu o arcanjo. Celeste mensageiro, que iluminas, de meu turbado entendimento as sombras, tens-me gratos sucessos revelado, principalmente os que respeito dizem a esse justo Abraão e a prole sua. Eis a primeira vez que em mim contemplo a vista clara, o coração tranquilo. A minha sorte e a da progênie humana tinham minha alma em dúvidas perplexa. Mas vejo agora o dia em que ditosas serão as gentes por bênção do Eterno, graças que eu não mereço. Eu que insensato por vias proibidas quis meter-me nas indagações de proibidas coisas. Contudo, não entendo por que as gentes, com quem na terra Deus morar se digna, são dadas tantas leis e tão diversas. Muitas leis é sinal de muitos crimes. E como pode residir o Eterno com gentes de tais crimes empestadas? É certo, diz Miguel, que o crime entre elas existirá, porque de ti nasceram. Foram-lhe dadas leis para indicar-lhes sua depravação que, não obstante contra as leis, os pecados lhe promove. Verão que as leis descobrem os pecados, porém que removê-los não conseguem,
e que não podem, per si, os homens das leis cumprir as máximas profícuas, não podendo também por si salvar-se. Das reses pouparão, por isso, o sangue, como expiação de inútil valimento. E entenderão que sangue mais precioso é que expiar poderá culpas humanas por pecados padecendo o justo. Acharão, se com fé a acreditarem, na retidão do justo um pleno auxílio com que as iras do Eterno satisfaçam, e a doce paz alcancem da consciência que as leis e os ritos aquietar não podem. Foram, portanto, as leis aos homens dadas para os dispor a entrar, lá quando volva o destinado círculo dos tempos, num pacto mais augusto, indo ensinados, dentre as sombras dos símbolos confusas, para o fulgor da nítida verdade, da carne para o espírito eminente, da dura imposição de leis estritas para a livre acepção de imensas graças, da obediência servil, fruto do medo, para a atenção filial que o amor inspira, e das obras da lei feitas por força, para as obras a que a fé persuade e guia. Muito de Deus será Moisés amado, mas da lei sendo só simples ministro, não levará a Canaã seu povo. Tal regalia gozará Josué, que Jesus os gentílicos nomeiam, havendo ele tomado o cargo e o nome do que há de suplantar a hostil serpente, e reduzindo ao bom caminho os homens do mundo no deserto vagabundos, há de salvá-los no descanso empírio. Na prometida terra colocados por longo tempo morarão felizes, mas quando pelos nacionais pecados for a pública paz interrompida, inimigos o Eterno induz contra eles. Contudo, vendo a penitência sua, protege-os, salva-os dando-lhes juízes, e logo reis que próvidos os mandem. Grande em piedade, grande em valentia, o rei segundo alcançará a promessa de que seu trono real durará sempre. Hão de cantar as profecias todas que um filho nascerá da régia estirpe de Davi, este o nome do monarca. Hão de todos crer nele os povos do orbe, e prole da mulher hão de chamar-lhe. Profetizando a ti, também tal dita tem Abraão, que reconhece nele o Redentor das gentes inegável. Profetizando aos reis, que em série longa o devem proceder. O último deles será, por ser eterno o seu reinado. O filho de Davi, que ao pai sucede, em sapiência e riquezas tão distinto, a arca de Deus porá num templo augusto, tele oculta em pavilhões errantes. Seguem-se-lhe outros reis, do mundo os fastos parte maus, parte bons, hão de escrevê-los. A lista dos maus será mais longa, hão de estes cometer enormes culpas, e entre elas a nefanda idolatria, as quais, somadas com as dos povos, tanto de Deus enfadarão as justas iras que em abandono os deixará, expondo seu reino, a corte sua, o excelso templo, a arca divina, os utensílios sagrados, a presa e o opróbrio da cidade altiva, cujos muros e torre presunçosa tu mesmo viste em confusão deixados. Por isso de Babel tomando o nome. 70 anos em duro cativeiro hão de ficar ali que Deus o manda. Recordando depois o pacto e a graça que jurará a Davi, tão permanentes como os dias do céu, piedoso os livra dos reis influindo que sair os deixem. Eles que da alta Babilônia partem, edificam de novo o sacro templo, e por um tempo prosperar conseguem vivendo em mediania moderados. Porém, crescendo em número e riquezas, fazem-se turbulentos, a discórdia teve entre as aras a explosão primeira. E esses homens, a Deus e a paz votados, dão da carnagem e da anarquia o exemplo. Desacatando de Davi a prole, despojam-na do cetro, e desonrados em estrangeiras mãos o depositam. Convinha assim, para nascer excluso de seu jus o Messias verdadeiro. Contudo, o nascimento lhe proclama clara estrela. No céu não vista nunca, e do Oriente conduz os sábios que instam em buscar do grão-rei o pobre albergue, para com reverência lhe ofertarem de incenso e mirra e de ouro amplos tributos. As agais que de noite alerta andavam, um anjo mostra onde recém-nascido achariam do mundo o Rei Supremo.
ao vê-lo alegres correm, e de um coro de anjos, formando em esquadrão brilhante, escutam este cântico solene. Por mãe teve uma virgem sacrossanta. É seu pai o poder do Onipotente. Há de subir ao trono hereditário. A todo o mundo seu império abrange. Os céus inteiros enche a sua glória. Disse: Eis Adão, regado, havendo dantes com puro pranto de aflição as faces, em pranto de alegria então se inunda, e com palavras tais por fim a exala. Profeta dos mais prósperos sucessos, fixas tu minhas altas esperanças, agora as claras vejo, tendo ansioso até hoje em vão cansado o pensamento, porque o libertador da espécie humana seria prole da mulher chamado, salve, Mãe Virgem, puro amor do Eterno, terás origem nas entranhas minhas, no teu ventre a terá de Deus o Filho, desta maneira Deus unes com os homens, seu estrago total com dor terrível, certo agora esperar deve a serpente. Onde e quando será essa batalha? Com que ferida o vencedor augusto prostrará desse monstro as bravas iras? Dessa batalha, diz Miguel, não julgues como de um duelo ou de locais feridas, nem que homem vai fazer-se o Filho Eterno para arruinar melhor o teu contrário. Assim não pode ser Satã vencido. A queda que sofreu da impíria altura foi o estrago maior que ter podia. Mas não lhe impede que perverso te abra a ferida de morte. O grande nume, teu Salvador virá depois fechá-la. Não de Satã destruindo a própria essência, mas sim as obras com que tenha ervado a ti e a toda a descendência tua. Conseguirá seu fim, cumprindo exato de Deus a lei sagrada que infringiste, dada sob pena de infalível morte, e sofrendo essa morte que lançaste sobre ti, sobre tua inteira prole, pela infanda infração que cometeste. Eis o só modo de aplacar do Eterno a tremenda justiça inabalável. A lei se acinge à vítima divina por obediência e por amor levada. Também só por amor fizera o mesmo. Suportará teu áspero castigo. Há de sacrificar-se generoso, a vida desonrada, a morte infame, destar-te recobrando a vida a todos que em sua redenção acreditarem, não conseguida pelas obras deles, posto que as leis cingidas se executem, porém só pelos méritos imensos da vítima sagrada. Entre mil ódios tendo vivido, prendem-no ultrajado, julgam-no por blasfêmias e ignomínias, sentenciam-no à morte, e em cruz alçada, mesmo os seus próprios nacionais o pregam. Morre ele para dar aos outros vida, na sua mesma cruz pregar consegue teus inimigos, a lei que te é contrária, e as culpas todas da progênie humana, não mais hão de danar assim quem creia remido ser por este sacrifício. Morre Deus, porém vivo, eis que ressurge, sobre ele a morte pouco tempo exerce usurpado poder, antes que aponte a alva terceira, da manhã os lumes vê-lo-ão erguer-se, da marmórea campa, muito mais belo que a brilhante aurora. Com a morte paga do homem o resgate, preciosa morte que dá sempre a vida a quem, quando lhe é dada, a não despreza, e abraça tão grandioso benefício, com fé que de obras suas se acompanha. Este ato divinal desfaz, anula a sentença que a morte te condena, com que perderas para sempre a vida se morresses no grêmio do pecado. Esmagada de Satã a altiva fronte, poderoso lhe oprime a enorme raiva, pondo o pecado e a morte em dura ruína. Os braços principais do rei das trevas. Eles, os seus farpões na frente imunda, hão de cravar-lhe com mais fundo estrago do que o da morte temporal ferindo o vencedor e os que remiu seu sangue, nos quais a morte, parecida ao sono, é doce entrada para a vida eterna. Nem muito tempo se demora no orbe, depois de ressurgido o nume filho. Aos discípulos caros aparece, que sempre em sua vida os acompanharam. O encargo lhes impõe que aos povos todos ensinem tudo o que aprenderam dele, assegurando-os que obterão de certo a salvação se nela acreditarem, recebendo o batismo de água pura,
cerimônia que os limpa do pecado. Dispõe-nos para a venturosa vida e para desprezar da morte os golpes, resignação humilde lhe ofertando, mesmo aos do Redentor sendo igualados. Hão de assim doutrinar os povos todos. Desde esse dia a salvação pregada não será de Abraão somente aos filhos, mas também dele aos que na fé viverem. Seja qual for a terra que habitarem, serão desta maneira as nações todas na prole de Abraão abençoadas. Aos céus dos céus, então o nome Filho tem de subir nas asas da vitória. Teu inimigo e o seu vencendo no éter. Nas diáfanas regiões, há de encontrar-se com a serpente infernal, tirano delas, e ali, mesmo através de seus domínios, há de envolta em cadeias arrastá-la, deixando-a logo confundida e inerme. Entra dali pelos umbrais da glória e toma à destra do imortal o assento, que muito acima dos mais altos tronos ocupará desde eras sem quantia. Depois lá quando, no prefixo prazo, for dissolvida a máquina do mundo, ele irá, de poder e glória cheio, justiçoso julgar vivos e mortos. As culpas punirá da turba infida e premiará a multidão dos justos, recebendo-os na dita sempiterna, ou no céu ou na terra, que em tais tempos a terra tem de ser um paraíso mais delicioso do que é este do Éden, com mais ditosos dias realçados. Disse, e fez pausa, como demonstrando ser aqui a grande época do mundo. Maravilhado e cheio de alegria, nosso primeiro pai assim lhe torna. Ó bondade sem fim, bondade imensa, tiras de tanto mal um bem tamanho. De muito se avantaja este prodígio ao que na criação primeiro obraste, quando a luz dentre as trevas extraíste. Não sei se me desonre ou se me ufane do meu pecado, ao ver que dele surge mais glória para Deus e o bem dos homens. Ao ver que ele mostrou no onipotente dos homens em favor bondade suma, e a graça muito superando as iras. Mas dize-me, se aos céus de novo sobe o Salvador, o que será dos poucos que fiéis ficarem entre a grei infida, inúmera e contrária à sã verdade? Então quem ousará da fida gente a defesa tomar ou ser seu guia? Se tão cruz com o mestre procederam, com os discípulos serão mais brandos? Não, diz o arcanjo, mas o nome Filho mandará do alto empírio aos seus conforto do Pai promessa, o Espírito Divino que nos seus corações fará morada. A lei da fé ali há de escrever-lhes, de intenso amor os encherá, que os guie pelo caminho das verdades puras, e há que muni-los de constância heróica, para arrostarem, para destruírem os assaltos e as armas do ígneo monstro. Tanta há de dar-lhes valentia na alma, que desprezando a morte e seus horrores, uma e mil vezes encherão de assombro todos os mais cruéis de seus verdugos. Assim consolações de gozo excelso hão de as ânsias pagar-lhes do martírio. Antes de entrar nas batizadas turmas, o Espírito Divino enche primeiro os apóstolos santos e os incumbe de pregar o Evangelho aos povos todos. Dotá-los-á com as prodigiosas prendas de falar quantas línguas haja no orbe, e de fazer quantos milagres tenha de fronte deles feito o mestre nome. Inúmeros prosélitos destarte há de ganhar cada um, que ovantes queiram notícias receber do empírio vindas, depois que o sacro ministério cumpram, de seus dias bem finda a grã carreira, e seus dogmas rianais deixando escritos, serão heróicas vítimas da morte. Porém, como eles de antemão disseram, em seu lugar virão a grei pastores, que tornados em lobos furibundos farão servir os celestiais mistérios a vis conluios de ambição e ganho para interesse próprio dirigidos, que por superstições à fé contrárias e por sutis tradicionais embustes corromperão a límpida verdade achada pura só nesses registros, posto que só os bons ali a entendem. Faustos empregos, títulos buscando, o temporal poder hão de juntar-lhe, mas com sagaz hipocrisia inculcam que no poder espiritual se encerram. Hão de querer possuir como exclusivo o Espírito de Deus, que aos crentes todos foi igualmente prometido e dado. Por essa pretensão,
que os céus insulta, as leis espirituais desacatadas, do temporal poder com o férreo auxílio, hão de as consciências arrastar por força. Mas ninguém obrigado assim se julga as leis cumprir pela violência impostas. Nem há de crer que o Espírito Divino assim nos corações as tem gravado. A liberdade e a fé, que por essência inseparáveis são, presas ao jugo deixarão de existir, e seus santuários, que a livre crença de cada um sustenta, hão de cair com base em crença de outrem. Da consciência e da fé contra os ditames haverá muitos que ousem, orgulhosos, pretensões de infalíveis arrogar-se. Nascem daqui perseguições nefandas contra os que persuadidos perseveram na adoração do Espírito e verdade, e os mais que muito em número os excedem. Satisfazer a religião, opinam, com cerimônias vãs, com rito externo. Ferida então com os dardos da calúnia, foge a verdade, e raramente vistas entre os homens serão da fé as obras. Assim bom para os maus, aos bons adverso. Gemendo sob o peso das maldades, tem de ir o mundo até que lhe apareça o dia de alto alívio para os justos e de vingança em dano dos perversos. Nele, a progênie da mulher, que dantes anunciado te foi entre mistérios e prometido como teu socorro, mas que teu Salvador, vês hoje às claras, torna a descer ao globo, e no éter amplo, todo adornado com a paterna glória, vê-lo-ão talhar das trevas o tirano e as pervertidas turmas que o seguirem. Depois, tendo a matéria conflagrada, obtido a sua prístina pureza, dela tem de formar o nome filho, novos céus, nova terra, e em fim dos tempos, que paz, justiça e amor terão por bases, darão de ovante dita eternos frutos. Disse o anjo, e Adão por último responde, como o impírio profeta, em breve rasgos o transitório mundo e os tempos todos abranger até o seu termo conseguiste. O mais é todo o abismo, eternidade, onde alcançar não pode a vista humana. Comigo muito em paz, mui doutrinado daqui parto, de si levando dentro esse argiloso vaso em que consisto quantos conhecimentos nele cabem. Aspirar mais além fora loucura. Sei de hoje em diante que me cumpre e arrisca obedecer a Deus, com susto amá-lo, portar-me sempre como estando ante ele, ouvir-lhe a voz que soa íntima na alma, confiar só nele, que piedoso estima de suas mãos os portentosos feitos, que com a força do bem o mal destrói, que faz com poucos meios coisas grandes, que pelos fracos aniquila os fortes, e que por meio de simpleza humilde confunde a fátua ciência dos mundanos. Sei que sofrer por sustentar verdades é valor que me ganha alta vitória, e que os olhos do justo a morte encaram como porta por onde entrar lhe incumbe na vida tão ditosamente eterna. Essas lições me deu, com o próprio exemplo, esse meu Redentor sempre bendito. Por último também o anjo lhe fala. Como ditames tais tem aprendido, da sapiência tocaste o erguido cume. Nem julgues que mais alto te elevarás, se por seus próprios nomes conhecesses todos os anjos, as estrelas todas, tudo o que há de recôndito no abismo, todas da natureza as grandes obras que Deus formou nos céus, ar, terra e mares. Se fossem tuas as riquezas do orbe, se com mando absoluto os governasses. Mas ao que sabes, ajuntar-te cumpre puras ações que bem lhe correspondam. Fé, bondade, paciência, temperança e amor que no futuro há de chamar-se caridade, a primeira das virtudes. Não sentirás assim deixar este Éden. Antes sim possuirás dentro de ti mesmo um muito mais ditoso paraíso. Mas desta altura, donde viste tanto, desçamos desde já, que as horas chegam de partirmos daqui. Observa as guardas que acompanhadas deixei naquele monte e que esperando estão a voz de marcha. Olha como por diante delas fuge, em sinal de partida, a ardente espada, pelo amplo céu vibrando furibunda. Demorar-nos aqui não mais podemos. Vai, Eva acorda. Sosseguei-lhe a mente, com sonho grato que 1000 bens lhe agoura, e para a humilde submissão dispula. Diz-lhe em próprio tempo o que me ouviste, mormente o que convém para afirmá-la na fé da redenção,
que aos homens todos prodigaliza de seu sangue um germe, que prole da mulher será chamado. Oxalá que ambos por extensos dias vivais em fé unânime. A tristeza dos males feitos aliviai com a ideia de que virão a ter um fim ditoso. Descem do monte. O pai da prole humana logo à alameda vai onde dormindo Eva ficara, mas que achou desperta. Ela o recebe, e assim não triste fala. Sei donde vens e sei onde ir te cumpre. Também presente está no sono o eterno. Os sonhos sempre de algum bem avisam, quando propícios ele os tem disposto. E tais os tive desde que angustiada, opressa de agrador, fiquei dormida. Guia-me, pois. Em mim não há demora. Contigo ir-me é ficar no paraíso. Estar aqui sem ti é sair dele. Tu para mim és os tempos todos, tu pelo crime meu daqui expulso. Ainda que tudo foi por mim perdido, levo daqui consolação segura, que posto ser tardia, a não mereço. Será meu filho o que restaure tudo. Disse Eva. E Adão ouviu-a complacente, mas não lhe respondeu, que dele junto o arcanjo estava já, e fulgurantes dos querubins os esquadrões desciam pelo declive do fronteiro monte, vindo com silenciosa ligeireza para a marcada posição guardarem, dando ares de meteoro fulgente ou de névoa que à tarde se levanta do rio entre pauís manso correndo, e vem seguindo ao lavrador os passos quando para a morada se recolhe. De Deus a espada à frente da coluna vem pelo éter brandindo acesa e fera, qual cometa, presságio de ruínas. E logo com vapores abrasados, como os que reinam pela Líbia adusta, começou a queimar tão doce clima. O arcanjo, que tal viu, toma apressado pela mão nossos pais, que se demoram. Do oriente até a porta assim os leva, e chegando à planície que se alonga fora do Éden, deixou-os e sumiu-se. Olhando para trás, então, observam do Éden, há pouco seu ditoso asilo, a porção oriental em flamas toda debaixo da ígnea espada, e à porta horríveis bastos espectros, ferozmente armados. De pena algumas lágrimas verteram, mas resignados logo as enxugaram. Diante deles estava inteiro o mundo, para a seu gosto habitação tomarem, e tinham por seu guia a providência. Dando-se as mãos os pais da humana prole, vagarosos lá vão com passo errante, arrastando-se do Éden solitários. Fim.